Graça e paz, meus amados irmãos. Desejamos a todos os membros do Campo Missionário de Horizonte que Deus esteja consolando, confortando, dirigindo, guiando a vida de vocês, abençoando, e também a todos aqueles que nos acompanham, que prestam cultos juntamente conosco através deste canal. Nós vamos iniciar nosso culto de oração e doutrina, desta feita lendo a palavra de Deus, que se encontra no Salmo 66, nos versículos 16 até o versículo 20. Salmos 66, nos versos 16 até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus, e eu vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra nos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, santo e amado Pai. Deus santo, santo, santo. Deus de infinita bondade, o Deus e o Pai de toda misericórdia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus revelado em Israel. Ao mesmo tempo, é o nosso Pai celeste, a quem temos o prazer, a alegria e o privilégio de entrar na tua santa presença. Pai amado, obrigado porque o Senhor não rejeita a nossa oração. O Senhor não aparta de nós a tua graça, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem agido com bondade para conosco. Nesta noite, Senhor Deus, pedimos que tu receba nosso culto lá do alto dos céus. Receba também as nossas orações e que tu também, ó Pai, fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra inspirada. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler este momento, louvar o nome do Senhor com o cântico espiritual, Eu me rendo. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou amar, pois tudo vem de ti.
pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Teus braços, onde encontro meu refúgio. Agora, meus amados irmãos, eu convido vocês que abram as Escrituras Sagradas na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nos versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, amado Pai. Tu que inspiraste, Senhor Deus, os escritores sagrados, através do Teu Espírito Santo, a escreverem a Tua palavra. Agora, Senhor Deus, ilumina nossas mentes e nossos corações. Senhor Deus, dá-nos ouvido para ouvir a Tua verdade e dar-nos coração para crermos nas Tuas verdades. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a pedra angular de toda a teologia cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não existiria cristianismo. Às vezes nós falamos muito da morte de Cristo e devemos falar, é importante demais, mas a ressurreição é o clímax, a coroação de toda a obra de Cristo, de toda a sua obra redentora. Para provar a importância da sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, apareceu 16 vezes aos seus discípulos. Apareceu às mulheres, apareceu a Pedro, apareceu de uma vez só, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, a mais de 500 irmãos. E por último apareceu também ao apóstolo Paulo. Nessas suas aparições, ele comeu com seus discípulos, ele bebeu com seus discípulos, ele foi tocado e ele passou ainda 40 dias antes de ser assunto ao céu, como disse Paulo aqui, para estar à direita de Deus, vivendo juntamente com o Pai e o Espírito Santo. A ressurreição, meus irmãos, é importante porque se não houvesse ressurreição,
nada de cristianismo faria sentido, porque nós estaríamos pregando, anunciando um Cristo morto, um Cristo que não venceu a vida e, consequentemente, não pode dar a vida. De fato, é tão importante que o apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E ele disse mais, que nós ainda permanecemos nos nossos pecados, ou seja, nós ainda estamos condenados, e que nós seríamos os mais infelizes dos homens, porque esperamos em Cristo apenas a esta vida. Diz o apóstolo Paulo aqui que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Verso 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Ou seja, existe uma união com Cristo muito grande. A sua morte foi a nossa morte, a sua ressurreição foi a nossa ressurreição, e tudo que é de Cristo é também nosso. Dr. Heber Campo tem uma frase bem interessante, ele diz que a ressurreição do representante, que foi Cristo, é a ressurreição dos representados. Então, nós somos ressuscitados representativamente em Cristo. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é de uma ressurreição espiritual, porque ele diz aqui: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então, gostaria de falar 3 coisas a respeito disso. Primeiro, nós somos ressuscitados espiritualmente. Significa que houve um tempo em que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo na epístola sua aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1. Ele não está falando aqui da ressurreição futura, está falando da ressurreição da alma, da ressurreição espiritual. Antes, nós não tínhamos ouvidos para ouvir, nós não tínhamos olhos para ver e nem tínhamos coração para crer. Até que Cristo nos ressuscitou espiritualmente. Houve um tempo que nós não tínhamos o mínimo interesse nas coisas de Deus, porque nós estávamos mortos. Alguém poderia falar do Evangelho para nós 1000 vezes, e isso não faria nenhum sentido. Por quê? Porque nós estávamos com os nossos sentidos completamente embotados. Mas, de repente, nós passamos a ter interesse nas coisas de Deus. De repente, tudo mudou. O que foi que aconteceu? O que foi que fez com que nós desejássemos as coisas de Deus? Nós passássemos a amar a Deus. Nós passássemos a odiar as coisas que Deus odeia. O fato, meus irmãos, é que tudo isso aconteceu porque Cristo nos ressuscitou espiritualmente. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, nós passamos a desejar as coisas de Deus e passamos a querer, a viver para agradar unicamente a Deus. Isso só foi possível por causa da ressurreição espiritual. Segundo, é uma maravilhosa mudança operada por Deus. Ou seja, somente Deus pode fazer. Assim como o morto está completamente insensível aos estímulos externos, ele não ouve, ele não enxerga, o seu coração não bate, e ele não sabe de nada. Assim também, houve um tempo que nós estávamos desta forma. Às vezes, a gente encontra pessoas tão duras, tão insensíveis ao Evangelho, que até nós dizemos, aquela pessoa nunca vai ser crente. Mas, de repente, ela passa a amar a Deus. Ela foi tocada espiritualmente, ela foi ressuscitada.
E Deus então tira ela da família de Satanás e coloca ela na família de Deus. Ela era uma filha do diabo e Deus então transforma em filho de Deus. E quem disse que o ímpio, aquela pessoa que não tem Cristo, é filho do diabo, não sou eu. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse lá em João 6:44. De repente, os valores daquela pessoa foram totalmente investidos. Ou seja, ela passou a amar, a gostar, a ter prazer nas coisas de Deus. E ela passou a ver o mundo de uma maneira totalmente diferente. Isso não aconteceu, meus amados irmãos, de uma maneira natural. Este é um milagre sobrenatural de Deus, porque somente o Senhor pode operar. Ninguém transforma um ímpio num crente. Ninguém transforma um pecador num santo, num justificado. Esta é uma obra exclusiva do Senhor nosso Deus. Terceiro, a ressurreição espiritual nos faz buscar as coisas lá do alto. Veja o que Paulo diz. Portanto, se fosse assentado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, a pessoa que foi ressuscitada espiritualmente, pessoa agora que é crente, as suas prioridades mudaram e ela passa a buscar as coisas lá do alto. O que é pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus? Meus irmãos, é procurar trazer as alegrias do céu para a terra. Já que nós não podemos ir para lá agora, pelo menos trazer um pouco da alegria e do conforto do céu para a terra. Mas Paulo diz também que nós devemos buscar as coisas, não só pensar, não só ficar no mundo da imaginação, pensando como é bom o céu e como é bom as maravilhas de Deus, como são boas as maravilhas de Deus, mas também nós devemos buscar, ou seja, nós devemos ter ações concretas. Mas o que é buscar, meus irmãos, as coisas de Deus? Buscar as coisas lá do alto. Significa investir no reino de Deus. Significa não viver mais de acordo com os padrões deste mundo. Por quê? Porque este mundo não nos dá esperança. Significa que os seus olhos estão voltados para uma outra dimensão, para uma outra realidade. Que os seus planos, os seus projetos, as suas ambições não estão mais simplesmente neste mundo. Isso significa que nós não vamos estar investindo no reino de Deus aqui no mundo. Vamos estar só olhando para o céu, esquecendo das coisas de Deus na terra. Não, é olhar para lá e investir aqui na terra. Significa, meus irmãos, fazer tudo para a glória de Deus. Isso é que significa buscar as coisas lá do alto. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pensar nas coisas lá do alto e buscar as coisas lá do alto não significa sair deste mundo, se isolar. Significa estar com os olhos voltados para a eternidade, ao mesmo tempo que faz a vontade de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o nosso tesouro, se o nosso pensamento, se aquilo que nós buscamos estiver na terra, então o nosso coração estará na terra. Significa, meus irmãos, buscar as alegrias
do céu. A palavra de Deus nos diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, e na sua destra existe delícias perpetuamente. Agora, isso só vai acontecer se você de fato tiver sido ressuscitado espiritualmente. Não significa simplesmente ir à igreja, não significa ser membro de uma igreja. Há tantas pessoas que ainda estão nas igrejas, mas que ainda não buscam as coisas lá do alto, não pensam nas coisas lá do alto. E isto é uma prova incontestável de que ela não foi ainda ressuscitada juntamente com Cristo. Porque todo aquele que já foi ressuscitado, que já nasceu de novo, que é agora uma nova criatura, ela passa a buscar, a desejar e a pensar nas coisas lá do alto. Que o Senhor nos dê um coração, nos dê uma mente, uma vontade e as afeições para amarmos o que Ele ama e odiarmos o que Ele odeia. E uma das coisas que Deus quer que a gente faça é olhar para cima e pensar nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Que o Senhor nos ajude, o Senhor tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar, nosso Deus, nosso bendito Pai. Ó Senhor, neste momento nós queremos pedir, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Senhor, nos ajuda a buscar as coisas lá do alto, a pensar nas coisas lá do alto, porque este mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas a tua palavra nos diz: aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Este mundo é um vale de lágrimas, é um vale de ilusões, onde as pessoas estão desesperadamente procurando sentido para a sua vida e nunca vão encontrar, porque tu não nos criaste para o mundo, tu nos criastes para ti e para pensarmos nas coisas lá do alto. Senhor, que os nossos pensamentos, nossas afeições, nossas alegrias, que o nosso coração e os nossos investimentos estejam sempre voltados para as coisas lá do alto. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre este campo missionário, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão prestando culto conosco, sobre aqueles que ainda vão ouvir esta palavra, quem sabe mais algum tempo adiante. Tu sabes, Senhor Deus, o alcance da tua palavra e a instrumentalidade deste canal. Alcança corações sedentos de pessoas que estão desesperadas, de pessoas que colocaram o significado da sua vida neste mundo, de pessoas que simplesmente estão aguardando neste mundo a sua esperança, a sua felicidade e as alegrias. Senhor, coloca verdadeiramente nosso coração somente as alegrias do alto. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino do nosso inário Novo Cântico, hino de número 93, Firmeza na Fé. Amor
Estamos quase encerrando o nosso culto, meus irmãos, mas antes de impetrarmos a bênção dos apóstolos sobre o povo de Deus, nós vamos fazer ainda uma última oração. Então, feche seus olhos, se concentre e ore conosco. Santo e amado Pai, bendito seja o teu santo nome, aclamado, reverenciado, adorado seja a tua pessoa, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração igual ao teu, a termos as nossas afeições, as nossas alegrias e o nosso maior prazer somente em ti. Nós rogamos neste momento, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles também que têm seus parentes vitimados, amigos, familiares, estão sofrendo por causa desta doença, Senhor. Visita, Senhor, consola e conforta o coração de cada um deles. Visita cada membro deste campo, visita cada família, visita cada um daqueles que estão nos ouvindo, acompanhando, Senhor Deus, e adorando o Senhor através deste canal. Senhor Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus servos, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus bondoso, o Deus que cuida de nós. Pedimos, ó Deus, que tu possa confortar todos os nossos corações. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebei, meus irmãos, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.